Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor da Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, esteja hoje e sempre com todos nós. Hoje é dia 20 de março de 2021, celebramos o sábado da quarta semana da Quaresma. A primeira leitura de hoje é do livro do profeta Jeremias, capítulo 11, versículos do 18 ao 20. Nosso salmo responsorial é o Salmo 7. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Rezemos juntos. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Ouçamos agora com atenção o Evangelho de João, capítulo 7, versículos do 40 ao 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós estamos nos aproximando da solenidade da Páscoa. E assim como Jesus morreu e depois foi ressuscitado pelo Pai do céu, cada vez mais somos convidados pelos textos selecionados a convertermos-nos, morrendo para os nossos vícios e pecados, para ressuscitarmos para uma vida nova. Portanto, conforme nós vamos avançando na nossa caminhada quaresmal, vemos nos relatos dos evangelhos que a Sagrada Liturgia da Igreja nos propõe o aumento dos conflitos que a figura de Jesus causa diante de seus discursos e de suas atitudes. Os gestos de Jesus causam conflito, sobretudo na vida daqueles que, apegando-se nas suas falsas seguranças, se recusam a mudar de vida, a transformar as suas atitudes de egoísmo e de morte para atitudes de fraternidade e de vida. Da mesma forma que as atitudes de Jesus geraram em seu tempo conflitos e divisão, também hoje as nossas atitudes de cada um de nós cristãos, que somos chamados a sermos outro Cristo no mundo, também ainda hoje geram conflitos, geram divisões. Não muito raro, somos chamados de intolerantes, de alienados, de preconceituosos e tantas outras coisas, simplesmente porque defendemos aquilo que acreditamos, que é o Evangelho pregado por nosso Senhor Jesus Cristo. Esses conflitos que encontramos quando defendemos a nossa fé não deve ser para nós motivo de desânimo ou de medo, mas antes deve ser um apelo à perseverança,
porque o mundo precisa conhecer a verdade do Evangelho, e o mundo só vai conhecer esta verdade do Evangelho a partir do momento que nós, cristãos, que acreditamos na pregação de Jesus, também vivermos e anunciarmos cada uma das verdades que ele nos revelou. Pensando nesse aspecto de defender a nossa fé, de anunciar a nossa fé e de buscar cada vez mais a verdade, nos ajuda muito a figura de Nicodemos, que aparece novamente no Evangelho de hoje. Nicodemos fazia parte daquele núcleo de poder dos fariseus e dos mestres da lei. Porém, ele não se deixou paralisar pela sua condição. Ele não se deixou ficar preso na sua condição de prestígio e de poder, mas procurou conhecer Jesus, procurou fazer a experiência de Jesus e defendia Jesus também no meio de tantas acusações. Da mesma forma, nós devemos ter esta mesma coragem de Nicodemos, de renunciar a tudo aquilo que nos mantém no comodismo, a tudo aquilo que nos mantém em uma vida de prestígio, se assim for necessário, abrir mão disso para pregar o Evangelho, para anunciar a Jesus Cristo, para viver na vida com as atitudes, tudo aquilo que aprendemos e que recebemos da fé da Igreja. Um outro ponto muito importante para a nossa reflexão diante da liturgia de hoje é a nossa atitude diante das palavras de Jesus. No comecinho do Evangelho, vemos que algumas pessoas, ao ouvirem as palavras de Jesus, diziam que ele era verdadeiramente um profeta. Outros reconheciam que ele era o Messias, mas alguns outros começaram a encontrar desculpas, a procurar defeitos, a procurar problemas na figura de Jesus. Tudo isso para não precisar mudar de vida. Tudo isso para não reconhecer em Jesus o Messias enviado, aquilo que tiraria eles daquela posição de poder. Nós também, muitas das vezes, vamos encontrando desculpas, vamos procurando justificativas para não seguir Jesus, ou para não assumir um trabalho na igreja, ou para simplesmente não assumir esta proposta de mudança de vida, que constantemente Jesus nos chama e de maneira muito especial e muito particular na Quaresma. A liturgia de hoje, portanto, é também um convite para que nós deixemos de procurar desculpas, de dar desculpas. Porque eu estou muito ocupado. Porque eu trabalho muito. Porque neste tempo de pandemia está tudo muito difícil. Vamos parar de encontrar problemas, encontrar desculpas, encontrar justificativas para aquilo que nós ainda não temos coragem de fazer. E tenhamos esta coragem, busquemos a Jesus, busquemos mudar de vida, busquemos viver aquilo que nós rezamos no Salmo de hoje. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Que nós busquemos este refúgio e com certeza encontraremos em Deus este refúgio, porque Ele nos ama, porque Ele nos acolhe a cada dia. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.